Ficou bonito na fita? Bom, gente, olha só. Eu tava falando semana passada, quando eu comecei a entrar nesse assunto aí com vocês, que tinham me pedido para eu repassar rapidamente com vocês a parte da vascularização. Se vocês tinham alguém que estava com dúvida, alguma coisa nesse sentido, tá? Então eu vou mostrar rapidamente aqui. Qualquer dúvida, se eu estiver indo rápido demais, se vocês quiserem rever com mais calma, é só falar que eu faço a revisão de boa com vocês. Tranquilo? Bom, aí dá um geralzão aí, uma imagem aí do sistema circulatório, associando a parte arterial. Tudo bem? A parte arterial. Onde nós chamamos esse fluxo arterial de um fluxo centrífugo. Por que que é um fluxo centrífugo? Por que que é centrífugo? Por quê? Porque é um fluxo que ele funciona através de quê? O que o coração gera para mandar ele para fora? O que o coração gera? O que ele gera? Para as válvulas abrir, o sangue sair, pressão, tá? Por isso que ele é um fluxo centrífugo. E ele tem o seu trajeto desde o centro para onde? Para a periferia. Isso significa que essa vascularização, ela também é chamada de um fluxo que afluente. Por quê? Ela inicia com vaso de grande calibre e vai diminuindo ao longo do trajeto para manter essa pressão. Tranquilo? Então, toda vez que você fala no vaso arterial, por exemplo, eu tenho aqui a artéria aórtica, porção ascendente antes do arco aórtico. Então, eu tenho o tronco bracocefálico. O tronco bracocefálico é um afluente de quem? Da artéria aórtica. Tudo bem? E depois do tronco bracocefálico, eu tenho a subclávia e a carótida comum. Tá? Que você consegue ver o pulso, né? O pulso carotídeo, você não vê em toda a extensão. Por que você não vê em toda a extensão? Porque na região onde você palpa, ele tem uma bifurcação. Qual o nome dessa bifurcação ali? Da carótida, onde ela vai jogar sangue para o cérebro e para a face. Onde você palpa aqui, ó. Qual o nome do buraco, do lugar aqui? Vocês não vê pulso carotídeo? Todo mundo vê, né? Mas onde você palpa? Qual o nome do lugar? Você palpa. Que é essa bifurcaçãozinha aqui. É o mesmo nome que tem lá no encéfalo. Lá no encéfalo, no tronco cefálico, ele é formado pelo mesencéfalo, ponte, bulbo. Só que lá é o bulbo do tronco cefálico. Aqui é o bulbo de quem? Bulbo carotídeo, tá? E é justamente nessa região que acontece a famosa manobra vagal. Já ouviram falar? Onde você bota uma compressãozinha aqui e a pessoa apaga. Por quê? Diminui a vascularização para onde? Pro cérebro. Acontece muito nesses camaradas que dão um mata-leão. Quando você dá um mata-leão no cara, o cara apaga por quê? Ele comprime o bulbo carotídeo e aqui do ladinho tem o nervo vago, ele faz a manobra vagal e a pessoa, apaga. Tudo bem? Então, ó, tem a carótida interna e a carótida externa. Tranquilo? Continuando para cá, ele vai passar ali embaixo da clavícula, vai ter artéria o quê? Subclávia. Chega na região cervical. Qual o nome da artéria na região cervical? Dessa região aqui? O sovaco é conhecido como o quê?
Axila. Então é artéria axilar. Depois ela vai vir para cá, da região do braço. Qual o nome dela? Qual o nome dela na região do braço? Qual o nome do músculo que tem embaixo do bíceps? Que faz a flexão junto com o bíceps. Então qual o nome da artéria? Braquial. Depois ela vai bifurcar na fossa cubital. Uma vai para lateral e a outra vai para medial. Qual o nome que vai receber? Qual o nome do osso aqui? Radial. E aqui? Ulnar. Até chegar na mão, onde ela vai formar o arco. Qual a região do dorso? Dorso. Então, arco o quê? E aqui? Arco palmar. Beleza? Do lado de cá, a mesma coisa. A única diferença que tem do lado esquerdo é que não tem o quê? Tronco brachicefálico. Ela sai direto, tá? Ela sai direto para a subclávia. Por isso que às vezes a galera gosta de aferir pressão mais ali no lado esquerdo, tá? Porque tem uma ligação mais direta. E para cá a mesma coisa, beleza? Passou daqui, ó, arco aórtico, aí ela vai descer ascendente, arco aórtico, e depois artéria, aorta. Não, a que sai do coração, ela sobe. Nós chamamos de quê? Ascendente. Fez o arco aórtico, ela vai o quê? Descer. Então ela passa a ser o quê? Descendente. Aí vai dividindo através da região, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, ó, tem um diafragma, ó, tá vendo? Então aqui é a porção o quê? Do diafragma para cima. Do diafragma para cima é a porção. Essa região aqui do nosso torácico. Tá? Aí ela passa num buraquinho chamado hiato aórtico e vai para a região abdominal. Aí ela passa a chamar o quê? Artéria aorta, porção abdominal, continua sendo descendente, porção abdominal. E é nessa região que você vai ter uma série de estruturas importantes. Como, por exemplo, você vai ter ali o tronco cilíaco, que vai ter as artérias renais, direita e esquerda. Você vai ter a mesentérica, também nessa região, daqui para cá. Tem uma imagem maior que eu vou mostrar isso para você com mais clareza. Chegou aqui, ó, osso ilíaco. Osso ilíaco. Beleza? Na direção do osso ilíaco, ela passa a chamar o quê? Artéria osso ilíaco, artéria ilíaca. Só que nós chamamos ela de quê? Artéria ilíaca comum. Por que que ela é comum? Porque quando chega mais à frente, ela vai bifurcar em artéria direita e artéria esquerda. Artéria ilíaca direita e ilíaca esquerda. Depois ela vai para a parte interna, para vascularizar o assoalho pélvico, e a outra vai seguir para a parte externa. Então eu tenho a ilíaca interna e eu tenho a ilíaca externa. A ilíaca externa, ela vai embora, ela vai continuar. A interna vai irrigar a região lá da sua cavidade abdominal, lá do assoalho pélvico, toda a estrutura interna nessa região aqui. Quando chega nessa região aqui, ó, espinha ilíaca anterior superior, até a altura da síntese púbica, tem um ligamento. Qual o nome daquele ligamento? Da região inguinal. Qual o nome do ligamento? Qual o nome do ligamento da região inguinal? Ligamento inguinal, tá? Passou do ligamento inguinal, ela passa a ser femoral. Artéria femoral. Tudo bem? Aí a femoral tem uma anterior, uma posterior. Passou para lá, femoral direita, femoral esquerda. A mesma coisa para a ilíaca. Direita, esquerda, comum, interna, externa. Beleza? Chegou aqui embaixo. Joelho. Parte posterior. Qual é o nome desse buraco aqui? Região poplítea, ou seja, fossa poplítea. Qual o nome da artéria que vai se tornar ali? Poplítea.
Depois nós temos dois ossinhos aqui na perna. Olha os ossinhos da perna. Então você tem uma artéria e uma artéria tibial, tá? Que é justamente nessa artéria que você consegue fazer e identificar o pulso, tá? Você vê aqui pulso carotídeo, aqui pulso radial, na criança o braquial, que é mais visível na criança, tá? E aqui embaixo é o pedioso, o sulco lá passando ali pela parte posterior do malelo medial. Tudo bem? Lá no malelo medial tem o sulco, tá? Naquele sulco é o quê? Sulco da artéria para a artéria radial. É ali que você vai palpar para identificar o pulso. Tudo bem? Pergunta depois. Relembrado tudo isso? Relembrado? Vai uma revisão. Entenderam ou não? Maneiro. Aí você pode também, depois vocês podem testar, que você pode fazer o que aqui embaixo? O que você faz aqui? Você faz aqui. Por exemplo, pega um paciente, você calcula a pressão dele, o braço dele é muito volumoso, o filho não vai atender. Aí você vai botar onde? Lá no pé. E você vai aferir a pressão da pessoa, vendo o pulso pedioso. Já aconteceu com vocês, talvez? Vocês já palparam o pulso pedioso de alguém? Já? Não? Então vocês têm que fazer. Por exemplo, o indivíduo apresenta, feita a tua avaliação. Ele está apresentando extremidade fria. Se ele está apresentando extremidade fria, significa que diminui o quê? A vascularização. Automaticamente ele vai estar apresentando edema em algum lugar. Beleza? E esse edema vai ser onde? Membro inferior? Ou membro superior? Vai depender da área de obstrução. Se está associado o quê? Ao ventrículo explicar. É o quê? Ou direito. Pode ser uma congestão da outra que eu vou mostrar, associando a veia cava, que pode ser na superior ou na inferior. Aí você vai avaliar através disso. Então, se o cara está com extremidade fria, significa que a vascularização não está chegando lá. Entendeu? Ele pode estar fazendo um choque, eu vou comentar também com vocês, assim que eu terminar essa revisãozinha rápida aqui. Qualquer coisa, pergunta. Tudo bem? Olha lá, ficou mais fácil agora, ficou mais próximo, né? Tá, agora fica fácil você identificar. O que está faltando aqui? Coração, aorta ascendente para o lado direito. Tá? Pode ser que a pessoa apresente uma inversão. Tá? Às vezes você vê uma imagem, o camarada fez uma tomografia, fez um exame de imagem, um Doppler, qualquer coisa, e ele é invertido. O que é invertido? O tronco braquicefálico é do lado esquerdo. Pode acontecer, mas o tronco braquicefálico sai do lado direito, direto do arco aórtico. Ascendente, arco aórtico, tronco braquicefálico, subclávia, beleza? Chegou aqui, ó, axilar, depois vai pro braço e vai embora. Aqui carótida comum, aqui em cima ela vai bifurcar, interna e externa, tudo bem? Antes da bifurcação tem um bulbo. Qual é o nome do bulbo? Bulbo carotídeo. Você coloca a mãozinha direto nele aqui, para ver o pulso, tá? Do lado de cá, a mesma coisa. Tranquilo? Aí aqui, ó, arco aórtico, artéria aorta descendente, diafragma, hiato aórtico, porção abdominal. Tranquilo? Sim ou não? Mais perguntas? Aí já é uma imagem, tá, de uma peça cadavérica. Tá vendo aquilo que nós vimos lá? Quando você vê na peça propriamente dito, é um pouquinho mais, tem uma visão diferente, né? Mas não muda nada, ó. Tronco braquicefálico, tá? Carótida, indo lá atrás, ó. Subclávia, saindo aqui na frente.
carote da comum subindo, subclávia saindo, ascendente, arco aórtico, descendente. Maneiro, né? O que tu arrumou aí? Hã? Fraturou o dedo. Qual dedo? Esse daí que fraturou esse dedo ou fraturou? Mas você fraturou o metacarpo. Não foi na falange, porque o dedo tá liberado lá. Tá vendo? Não falou direto, vai reprovar. Vai reprovar. Tem imagem aí para mostrar pro povo? Aí mostra aí pra galera aí, tá vendo? Mas um pouquinho a coisa já é diferente, né? Que você vai ver a fratura. Tudo bem? Tudo é novidade para nós, rapaz. Agora ali chegou na parte o quê? Daqui para cá, ó, tá vendo o diafragma aqui? Tá? Olha lá que eu falei, o tronco cilíaco lá, ó. Tem a suprarrenal, tem a artéria renal direita, a artéria renal esquerda. Beleza? Artéria descendente, aorta descendente. Essa daqui é qual? Ilíaca, porção ilíaca comum, depois da biforca, direita, esquerda, aqui interna, aqui externa, olha o ligamento inguinal aqui, ó. Passou para cá é o quê? Femoral, aí ela vai lá para dentro, profunda e superficial. Tudo bem até aí? Lembraram tudo isso? Lembrou, né? Por exemplo, o camarada sofreu uma lesão lá, sofreu um corte, pode pegar numa região dessa daqui, mesmo mais distal, a probabilidade dele morrer, ela é o quê? Alta, porque ele vai fazer um choque. Vocês já ouviram falar em choque? Hipovolêmico é um dos tipos de choque que existe. Tem o cardiogênico, hipovolêmico, tem vários tipos de choque. E ele vai fazer esse choque. A mesma coisa acontece quando uma pessoa apresenta uma alteração vascular. Por exemplo, tu vai para o hospital, aí tu vai lá fazer um examezinho de sangue, aí vai dar alteração. Por exemplo, você infartou. Por que o cara, pelo seu exame de sangue, vai saber que você infartou? Por quê? Por quê? Porque ele é maluco? Porque ele tem bola de cristal? Só porque ele vai ver lá o nível lá dos eritrócitos, da norepinefrina, da epinefrina, tudo isso vai estar alterado, que caracteriza um aumento fisiológico para balancear a parte da vascularização. Mostrei isso aí só para vocês revisarem. Tá lá de cima vindo o axilar até embaixo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Foi? Tranquilo? Isso aqui é importante, tá? Principalmente nessa daqui, ó. Porque nessa parte aqui que eu vou mostrar a vascularização venosa, que é ali que você identifica uma alteração que a pessoa possa apresentar associada à trombose venosa profunda. Já ouviram falar? Ali velho. O fluxo venoso já é diferente. O fluxo venoso, ele caracteriza um fluxo centrípeto. Um é centrífugo, o outro é o quê? Centrípeto. Tá? Lembra que os vasos arteriais, ele leva do centro para a periferia, correto? Chega lá na periferia, acontece a união dos vasos. Como se chama essa união desses vasos? Os capilares arteriais com os venosos, que vai dar o fluxo de retorno. Como se chama isso? A união. Anastomose, tá? Anastomose é a união desses vasos, na qual o fluxo vai inverter. Aí ela vai começar de artéria de pequeno calibre, vindo formando artéria de calibres maiores. Por isso que toda vez que a pessoa apresenta um êmbolo, tá? Toda vez que a pessoa apresenta um êmbolo, ele vai direto para onde? Se é de membro inferior, o vaso não é grande, aí ele vai subir, não é isso? Vai aumentando ainda mais. Por exemplo, veia poplítea, depois vem a veia femoral, a veia ilíaca para formar a veia cava, que é de maior calibre. Vai para o coração. O coração é uma cavidade enorme, correto?
Aí o sangue vai ser o quê? Ejetado. Aí vai sair, ele pode ir tanto pela carótida direita ou pela carótida esquerda, os vasos não vão diminuindo, aí ele vai fazer uma embolia pulmonar. O êmbolo foi gerado em uma determinada região, só que pelo trajeto do vaso, tá? Ele vai obstruir aquelas estruturas mais, aquelas vênulas. Tudo bem até aí? Então aqui, ó, traz sangue do lado direito da cabeça e aqui do lado esquerdo. Então aqui você tem a jugular. Nós temos 3 jugulares, o comum, interno e externo. Tem a jugular anterior também. Beleza? Então tu vê que ela vai aumentando. Então esse vaso aqui, a veia jugular, vai formar a subclávia. Isso significa que a veia subclávia, ela é tributária de quem? Da veia jugular, que também vai formar o tronco braquicefálico, que vai formar a veia cava superior. A veia cava superior, ela é tributária de quem? Da subclávia e do tronco braquicefálico. Tá? Então ela vem formando. Por isso que ela é chamada de tributária. Tudo tranquilo? Isso aí faz com que você entenda muita coisa associada à parte de acúmulo de sangue, né? Porque na maioria das vezes o sangue vai ficar parado no seu sistema circulatório, propriamente dito, nas artérias ou nas veias? Nas artérias ou nas veias? Por exemplo, se você tem alguma alteração no trajeto, tá, do fluxo sanguíneo, que é um circuito fechado, a literatura diz assim, o sistema circulatório é um circuito hermetricamente fechado, beleza? E ele gira em torno de quê primeiro? Pressão. Tudo bem? Pode acontecer de na hora do fluxo de retorno, tá, parar, o sangue vai parar, ele vai ficar estagnado em alguma região. Ele vai acontecer sempre aonde? Nas veias. Por isso que elas vão aumentar o seu calibre, tá? Ela pode apresentar uma turgência na região cervical, que eu vou falar com vocês agora. Pode parar também nas veias pulmonares, tá? Oi? Por que pode parar? Pergunta maneira. Por que pode parar? Por que para? Por que o trânsito para? Parou, não é isso? Aí o camarada libera o trânsito lá na frente, não vai fluir? E no caso aí, onde é que está o problema? Daquilo que faz o sangue andar. Quem é que faz o sangue andar? O coração. Entendeu? Ele pode estar com uma insuficiência cardíaca. Entendeu? Se ele apresenta uma insuficiência cardíaca, quer dizer, isso aí está na prova. Foi até bom ele perguntar, tá vendo? Já salvou uma questão da prova de vocês. O que é uma insuficiência cardíaca? O que é uma insuficiência cardíaca congestiva? O que é? A incapacidade do coração fazer o quê? Bombear sangue abastecido. É uma das definições. Aí, salvou um ponto pra galera, hein? Pode anotar aí. Tem essa questão na prova. Fiz a prova de vocês ontem. Sou um cara legal. Quem está presente vai se dar bem na prova. Quem está ausente vai se dar mal na prova. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou dar outra questão. Tem outra aí. Só vocês perguntarem. Se perguntar, tem questão na prova. Vamos lá. Entenderam isso aí? Então, pode acontecer, tá? De indeterminada. Por exemplo, se esse camarada apresentou um êmbolo, uma embolia pulmonar, se ele apresentou uma embolia pulmonar, vai dificultar a capacidade que o pulmão tem de filtrar o sangue. Correto? Isso significa que o sangue que está para ser mandado para lá através da artéria pulmonar, ele vai ficar acumulado. Ele vai ficar acumulado aonde? No coração. Mas em que lado do coração? Porque aí você tem que entender que tipo de insuficiência cardíaca é. Se ela é a direita ou se ela é
esquerda, não é isso? Nesse caso aí, se é a parte que está mandando sangue para o pulmão, é uma insuficiência cardíaca que é direita ou esquerda? Está mandando para o pulmão, direita, né? Se tem um comprometimento mais periférico, tá? Vai ser aonde? Na esquerda, tá? E geralmente o coração, ele dilata, tá? Que a gente vai falar disso. Ele dilata e você, na sua avaliação, quando você for avaliar o paciente lá, fazer uma... O que é isso? Vocês estão estagiando, pelo amor de Deus. Vocês relatam lá que na sua... Como é o nome disso? Diferente disso. Como é o nome? Não é observação. Hã? Na anamnese você faz o quê? Para ver se tem edema. Depois eu vou lá e vou identificar o tipo. Todo mundo sabe. Todo mundo aqui sabe. Que vem escrito lá. Observou-se aumento, coloração diferente. Tudo você observou. Qual o nome disso? Eu até já falei para vocês que na prova que eu fiz lá atrás, eu falei tudo menos isso. O cara me perguntou, na inspeção, o que você avalia? Eu falei tudo. Falei, menos o que você... Isso quer dizer o quê? Na inspeção. Você faz uma inspeção e você vai ver se tem abaulamento de tórax, se tem aumento de volume em determinada região. Depois, para confirmar aquilo, você faz o quê? Palpação. Tá? Estou perdendo muito tempo nisso aí. Já era para eu ter acabado. Fluxo venoso. Tá? Que, basicamente, é parecido com o arterial. Só que, se você observar aqui, no fluxo venoso, você tem uma quantidade maior de vasos. Entendeu? Você tem uma quantidade maior. Por exemplo, aqui, ó, dessa região aqui, é a mesma coisa, ó. Só que aqui o fluxo é o quê? Correto? Não é isso? Não é isso? Então os vasos vêm se formando daqui para cá. Aqui eu tenho a veia cava. Que veia cava é essa aqui? Superior ou inferior? E essa outra aqui? Inferior. Então a veia cava superior, ela é tributária de quem? Do lado direito, tronco braquicefálico. E do lado de cá, qual o nome dessa de cá? Falei agora que eu mostrei lá. Está aqui abaixo da clavícula. Subclave. Tá? Então você, vindo daqui para cá, ó, subclave, vem aqui, ó, maxilar, ela bifurca em dois. Um para fora e um para dentro, no braço. Tá? Essa de fora aqui, ó, chamada de cefálica. E a outra, basílica. Tá? Aí depois ela vem. Tá? Aqui você tem a mediana do antebraço. Tá? A mediana do antebraço continua quem aqui? Cefálica e continua quem aqui? Basílica. Só lembrando que ela vem da onde? De baixo para cima. Tudo bem? Então essa que é a basílica com a cefálicazinha aqui, eu tenho a mediana do antebraço aqui. Tudo bem? E eu tenho os ramos que vão formar a cefálica e a basílica com calibre maior ali do lado interno. Tudo tranquilo? E aí? Então o fluxo é de retorno. Tudo bem? Então pode obstruir aqui. Tá? Vai fazer o que daqui para baixo? Se obstruir aqui, tiver uma obstrução aqui, o que vai fazer daqui para baixo? Vai dar edema, tá? Vai diminuir o fluxo circulatório? Sim ou não? Vai diminuir o fluxo circulatório? Sim ou não? Sim ou não? É sim ou é não? Vai diminuir o fluxo circulatório? Sim ou não? Sim. Por que vai diminuir? Porque não acumulou um sangue aqui embaixo? Então, se estava no débito cardíaco dele lá em repouso,
Se ele estava bombeando 5 litros, já vai continuar bombeando 5 litros? Não, vai diminuir. Isso vai dar alguma diferença para a pessoa? Vai. Ele vai começar a sentir o quê? Falta de ar. O que mais? Cansaço. O que mais? Tudo aquilo que você notar de diferente por conta dessa... É uma insuficiência cardíaca, não é? Sim ou não? Fala. Fala. O que tem? Os vasos. O vaso, eles são reinseridos ou na pele ou no músculo, que é altamente vascularizado. Então ele já faz esse processo. Toda vez que a pessoa faz uma amputação, por isso que é legal, boa pergunta. Vocês vão pegar paciente amputado, beleza? Aí vocês têm que saber que tipo de cirurgia ele fez, qual foi o procedimento que eles utilizaram, principalmente na reinserção do nervo. Porque dependendo de onde eles fizerem a reinserção do nervo, tá, vai aumentar ainda mais a sensibilidade daquele animal lá. Entendeu? Ele pode fazer na pele ou pode fazer no músculo. Geralmente é feito no músculo. Tem uns animais que faz na pele, aí aumenta a sensibilidade do paciente. Para você preparar aquele coto para uma prótese é um inferno. Entendeu? Foi? Tá? A vascularização, a mesma que eu já mostrei lá para vocês. Vou entrar direto na parte do membro inferior, que é interessante, como eu havia dito, tem uma questão da prova ali. Olha lá, tudo fácil para você lá, tudo ali. Tá? E esse material vocês têm lá, que eu botei lá no ar semana passada. Tá? Aí você tem todos os vasos. Jugular, subcravo, axilar, braquial, cefálica, basílica, tudo. Lembrando que eu estou fazendo uma revisão. Agora vem aqui, ó. Na parte inferior, tem a famosa... Já ouviram falar nessa daqui, ó? Ela é utilizada para quê? Para que utiliza essa pena? Hein? Para quê? Para fazer a ponte de... O que é uma ponte sapena? Vocês vão trabalhar com isso. O que é? Fala comigo, abre o coração de vocês. O que é uma ponte sapena? Não vai colar não. Vai colar não. Responde da tua cabeça. O que é? É um bom assim, falando assim no popular para todo mundo entender. Revascularização de quem? Revascularização de quem? Qual é a camada interna do músculo cardíaco? São 3 camadas. Externa, a média e a interna. A externa é o quê? Epicárdio. Né? A do meio, endo. E a interna? A do meio, mio. E a interna, endo. Qual é que está sendo vascularizada aí? Quem é que está sendo revascularizado? É o epicárdio? É o endocárdio? É o que só sobrou um? Quem é? O miocárdio, né? Por isso que toda vez a pessoa fala assim, fulano tem uma pericardite, tá? Ou uma epicardite, que a pericardite é a mesma coisa, porque pega na camada externa, tá? E o miocárdio, é ali que está as células musculares. É ela que contrai, não é isso? Ali os miótomos estão naquela região ali. Então, há uma revascularização do miocárdio, tá? É quando você faz um infarto. Qual o nome que se dá? Infarto do miocárdio. Por que gera um infarto? Diminui ou cessa o quê? Se você tem que revascularizar, diminuiu ou cessou o quê? Se você tem que revascularizar, diminuiu ou cessou o quê? A vascularização daquela bagaça lá.
Por isso que ele tem que ter revisualizado. Lembrando também, para vocês não esquecerem, às vezes amanhã ou depois, no estádio, pode aparecer um paciente e o camarada perguntar a vocês. Tá? Ah, ponte safena, beleza, faz a ponte safena. Só que a veia, ela tem válvula dentro dela. Então, quando faz a ponte safena, o que eles fazem? Eles invertem ela. Tá? Eles desviram ela. Tá? Por conta da válvula. Se fizer a revascularização com a válvula, o sangue vai passar? Não, porque vai prender aonde? Na válvula. Por isso que ele inverte ela. Falei tudo. Dúvida? Além de todas? Aí já é uma vista posterior. Aí já fica interessante para você. Né? Por exemplo, amanhã ou depois, você vai ver uma pessoa que apresenta uma alteração aqui, ó. Tá? Nesses vasos aqui. Tá? Daqui para baixo é a mesma coisa. Exceto de quem? Exceto a safena. Tá? Mas aí você tem a veia femoral, femoral interna, femoral externa ou profunda. Quando chega na fossa poplítea, você tem a veia o quê? Você teve a artéria poplítea, você vai ter a veia poplítea, tá? E você vê lá um paciente seu que você está atendendo e ele está apresentando edema daqui para cá. Não é daqui para cá, tá? Aí ele apresenta o edema que a silhueta do joelho, ela fica comprometida, tá? Aí você vai lá e vai fazer o quê? Na fossa poplítea do animal. Não é porque você já viu, você já fez, e agora você vai lá e vai fazer o quê? Palpar, entendeu? Aí você vai lá palpar a parte posterior dessa região e você vai sentir uma coisinha assim mais gelatinosa, tá? Por que que vai estar gelatinosa? Vai estar uma concentração muito grande de sangue naquela região ali. O que que a pessoa está apresentando? Está na prova. Vamos ver se acertar na prova. O que que a pessoa apresentou? Falei agora há pouco, quando ele falou aquela pergunta que eu já dei, uma questão da prova, falei, tem outra. O que que ele está apresentando? É representada por 3 letrinhas. 3 letrinhas. Uma é essa, vai. Tu falou uma letra, fala de outra. T, o que mais? T, não é? V, e a outra? Hã? TVP. Quer dizer o quê? Trombose venosa profunda. Tá? Aí pergunta, vocês perguntam, e aí, pessoal, peguei um paciente desse, o que que eu faço? Sai de perto dele. Manda ele procurar quem? O angiologista. Porque se aquele êmbolozinho soltar, vai direto para onde? Vocês agora já sabem para onde vai aquele êmbolozinho se soltar. Vai para onde direto? Vai para onde? Falei agorinha. Vai para onde? Hã? Para os pulmões, né? Famosos pulmões, né? Porque os vasos de pequeno calibre estão onde? Porque ele vem, o retorno venoso, lembra que ele vem de um calibre, ele vai fazendo o quê? Ele vai aumentando, né? Então qualquer coisa que soltar da periferia vai parar nesse trajeto? Não, porque os vasos são o quê? Eles vão dilatando, eles vão aumentando. Aí vai para o coração, correto? Aí ele vai para o coração, ele pode parar ou no ósteo das coronárias. Já ouviram falar? No ósteo das coronárias. Está procurando. Tá? Que é o primeiro ramo da artéria aorta. Qual é o primeiro ramo da artéria aorta? Ósteos das coronárias. Está na base da artéria aorta, logo acima da válvula. Quando ela fecha, o sangue é drenado pela parede e escoa. Então, numa dessa, esse êmbolozinho, ele não subiu. Nessa descida, ele pode descer e parar onde? Aí ele vai fazer uma embolia. E essa embolia vai ser o quê? Vai ser aonde? É pulmonar ou cardíaca? Hã? Ele obstruiu o ósteo das coronárias.
Hã? Então ele vai apresentar uma insuficiência o quê? Uma insuficiência cardíaca, tá? O que que vai acontecer? Ele vai começar a perder função. Por que que ele vai começar a perder função? Porque ele não está sendo o quê? Não está chegando sangue nele, não está fazendo o que nele? A gente come para quê? A gente come. A gente papa. Para a gente nutrir. Então ele não está sendo o quê? Nutrido. Aí ele vai fazer morte celular. Ele vai fazer uma hipóxia. Aí ele, qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Se ele fez essa hipóxia no miocárdio. Todo mundo é que sabe. O que ele vai fazer? Qual o nome que se dá para quando o sangue não chega no coração adequadamente? A pessoa faz Todo mundo sabe, gente. Pelo amor de Deus, por que dá esse branco na cabeça de vocês? Caraca, é muito, todo mundo sabe. Não, o cateterismo é para desobstruir. Vai fazer o quê? Não, já é renal. Todo mundo sabe, o problema mal comum no coração é o quê? Caraca. E o que caracteriza o infarto? Diminuição de quê? Da vascularização, nutrição, o coração não está nutrido. Aí o que acontece com a célula? Morre. A célula morre por hipóxia. Por isso tem que fazer a revascularização. Tá vendo aquilo que eu falo, galera? É muito legal, muito engraçado quando você está perto das pessoas e vê que a pessoa sabe o bagulho e de repente tem uma nuvem na frente dela. Entendeu? E ela não sabe responder aquilo que está ali na cara dela. Acontece muito na prova. Por isso que acontece quando vocês estão avaliando. Vocês já avaliaram algum paciente? Não aconteceu com um paciente isso? Dele não saber te responder uma coisa óbvia? Porque ele também fica sob pressão. E até mesmo você não ter segurança para perguntar. Porque você fica com o quê? Ansioso. Quadro de ansiedade. Essa porra de novo. Quadro de ansiedade. Quero que vocês morram com a ansiedade de vocês. Vamos seguir. Agora eu vou entrar no conteúdo propriamente dito. Dúvida em relação a isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Travou. Ele está naquele momento. Ele está naquele momento zen. Você sabe qual é o momento zen? Que ele tem vontade própria. Bom, então vamos lá. Entrar logo no primeiro assunto que eu acabei de comentar. Agora você já sabe o que é um choque. É só quando você bota o dedo num fio desencapado? Não. Tem vários tipos de choque relacionados ao fluxo de sangue. Tudo bem? Toda vez que você tem uma interrupção do fluxo sanguíneo, por qualquer motivo que possa ser. Por exemplo, quando você obstrui o vaso aqui do camarada por muito tempo, tá? Ele vai começar a fazer o quê? Vai apresentar o quê aqui? Pega e faz o teste. Vocês têm os fígados aí, não tem? Bota no colega, aperta e deixa ele aí apertado. Esquece dele. Você vai ver que daqui a pouco a extremidade está o quê? Fria. E mais o que vai acontecer aqui? Vai aumentar o volume, tá? Porque o fluxo parou. Não está indo nem para lá e nem está retornando, tá? Não vai caracterizar um choque, mas ele vai começar a apresentar os sintomas disso. Vai ficar um pouco tonto, a frequência cardíaca vai cair, tá? Fisiologicamente, seu sistema nervoso vai começar a aumentar o nível de determinada substância, como a norepinefrina, a epinefrina, tudo justamente para compensar isso, tá? Porque, por exemplo, é muita coisa, é muita informação, mas eu vou devagar, tenha fé. Quando você tem pressão alta, tá? Para você fazer com que a pressão diminua, o seu sistema nervoso ele tem que produzir determinada substância. Como ele não produz, aí você toma um medicamento, correto? Que é justamente para estimular a suprarrenal a liberar
essa substância que é liberada pela suprarrenal, que é a epinefrina, tá? Que vai atuar lá nos vasos, fazendo com que eles façam o quê? Vasodilatação. Isso vai estimular você a fazer o quê? Beber água. Você bebendo água, você vai estimular o rim a fazer o quê? Trabalhar mais, filtrar mais. Então, um dos sintomas que a pessoa apresenta, o choque, é sede. Já reparou? Por exemplo, fulano tomou um tiro na rua. Um tiro. Foi atingido por um projetil de arma de fogo. Famoso PAF. Né? Ele está sangrando. Aí ele diz que está sentindo muito o quê? Sede. É bom tu dar água para ele? Não. Agora você já sabe por que ele está sentindo sede. Por que ele está sentindo sede? Ele está fazendo o quê? Ele está entrando em choque. E esse choque é por volume. Qual o nome disso? Choque hipovolêmico. Entendeu? O camarada às vezes está de bobeira na frente, acontece muito com o idoso, ele está em pé durante muito tempo. Aí ele caiu, desmaiou. Por que ele desmaiou? Ele fez um choque. Faltou vascularização onde? No cérebro. Por que ele desmaiou? Porque o cérebro fez o quê? O sistema nervoso fez o quê? Desligou. Falei, meu irmão, eu vou desligar porque o pouco que tem aqui vai vir para mim. Para eu manter essa atividade. Tá? Então é muito legal quando você estiver avaliando alguém ou você estiver perto de alguém que está relatando determinados sintomas. Tá? Você vai lá, dá uma olhadinha, coloca logo a mãozinha lá onde? Aqui. Para você ver o que aqui? Pulso o quê? Pulso o quê? Caraca, eu vou matar vocês, cara. Eu vou matar vocês. Qual é o nome da artéria aqui? Se você falar isso de novo, eu vou te dar uma porrada. Carótida. Porque às vezes a pessoa fala mesmo. Por exemplo, eu tenho... o meu sangue está circulando lá para cima pela minha jugular. Jugular é fluxo de quê? É de irrigação ou de retorno? É fluxo de retorno, tá? Então, o fluxo de retorno, você está sabendo sempre que ele está, ainda mais na fluxo jugular, ele está rico em CO2. O único fluxo que está venoso, que está rico em O2, é o da veia pulmonar. Tá? Um circuito pulmonar que ele traz o sangue de volta rico em oxigênio. Tudo bem? Então, tá lá, uma falha no sistema circulatório em entregar os nutrientes suficientes. Tá? Isso aí é extremamente importante. Vocês estão no estágio, não é isso? Todo mundo aqui tem paciente para atender, não tem? Quem tem paciente idoso? Paciente idoso, tá? Então isso daí é extremamente importante você observar na hora que você está fazendo uma atividade. Ainda bem que vocês aprenderam aqueles parâmetros, né? De monitoramento. Vocês estão usando isso? Os parâmetros de monitoramento? Porque numa atividade dessa, tá? É atividade metabólica. Você está fazendo atividade aeróbia ou anaeróbia, isso mexe com o metabolismo do paciente, tá? Então ele tem que estar dentro daquele parâmetro de segurança que vocês aprenderam. Não vá fazer com que o paciente apague fazendo uma atividade com vocês, que ele pode fazer um choque fazendo uma manobra de Valsalva. Já ouviram falar em manobra de Valsalva? Já ouviram falar, pelo amor de Deus, né? Se ele botar uma pressão muito intensa na região tóraco-abdominal, onde tem ali o hiatozinho, lembra que eu falei que a artéria e a veia, elas passam por um hiato naquele músculo da respiração. Qual é o nome dele? Diafragma. Então, se ele comprime, ele faz o quê? Ele faz isso aqui, porque o diafragma é um músculo, correto? Então, a artéria passa ali e a veia também passa. Então, ele tem que contrair para facilitar o fluxo de quê? De quê? De retorno. Que quando você trabalha com fluxo de retorno, você trabalha com todas as bombas musculares que você tem. Aqui você tem bomba muscular aqui. Qual é o nome desse músculo? Aqui você tem também, que é o músculo quem? Não, dentro. Peitoral aí, já tá outro para peitoral. Já tá falando supino. Uau, ó, para não, hein?
Vai não que vai doer. Entendeu? Então é o diafragma. É a bomba diafragmática. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Hã? Hérnia de hiato é parecido, só que o hiato que está ali é o hiato esofágico. Porque ali tem esses buracos todos no diafragma, né? Tem o hiato aórtico, o hiato... Caraca, falei rápido demais. Hiato aórtico, hiato da veia cava, né? E você tem também o hiato diafragmático, ou do esofágico. Beleza? E você tem no estômago, vocês estudaram isso, né? Pelo amor de Cristo Rei. Vocês estudaram digestório, né? Então, ele tem... Então, por isso que dá refluxo, né? Peraí. Ah, meu pai, tava tão bem sentado. Vai eu lá. Tira isso aqui, vai escrever? Então, ó, a minha aula não é disso não, hein? Ó, aqui, ó. Tá? O que seria isso aqui? Hã? Aí vai pra cá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aí aqui você tem o hiato aqui. Tem aqui, ó. Tem um buraco aqui. Isso aqui seria o quê? E aqui seria o quê? Estômago. Tudo bem? Porção é essa aqui do estômago? Que porção é essa do estômago? Porção cárdia, tá? Aqui você tem o fundo. Então, o que acontece? Esse ato aqui, ó, ele distende. Aí, o que acontece com a porção cárdia? Ela vem para cá, ó. Ela faz isso. Entendeu? Ela subiu aqui e veio para cá. Então, ela está acima do diafragma. Por isso que a pessoa que apresenta hérnia de hiato, ela apresenta muito o quê? Refluxo, tá? E apresenta queimação nessa região, conhecida como o quê? Hã? É, esse nome é, tá? Está associado ao refluxo. Então, o refluxo ele se dá por conta da evasão da porção cárdia acima do hiato esofágico. Por isso que é chamada de hérnia de hiato, porque ela herniou, o hiato está aqui é para passar só o esôfago, e ela sai junto aqui, ó. Aí ela fica aqui. Aí daqui você apresenta mais o refluxo. Difícil? Difícil? Fácil. Mole. Mas o meu desenho tá bonito. Diz que não tá? Olha lá o meu estômago. Olha lá. Ali, aquele estômago ali, a pessoa já fez uma redução. Entendeu? Ele já está mais verticalizado. Tá? Então são caracterizadas por fluxo sanguíneo inadequado para o tecido do corpo. Aí tem vários tipos. Olha lá. Pode ser dividido em 4 tipos. Hipovolêmico, correto? Cardiogênico, vascular, obstrutivo. Então, cada um com uma característica específica, tá? O mais comum que a pessoa fala é qual dos 4? É o primeiro, né? É o primeiro lá que é o mais comum, porque você pode fazer um choque mesmo sem ter extravasamento de sangue. Você pode fazer um choque com sangue retido, tá? Só que ele vai ficar retido aonde? Extremidade, e ele não vai vascularizar as regiões. Então você vai entrar em choque, tá? Então acontece muito isso com pessoas que apresentam, por exemplo, um camarada, não, já é diferente, aí uma patologia é diferente. Tem uma sepsemia, pode ser. Beleza? Então qualquer disfunção cardíaca, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, não pode apresentar? Um camarada que apresenta uma ICC. Olha lá. Olha para lá. ICC. Fala.
Entendeu? Então, por exemplo, ali geralmente a pessoa fala tanto nesse daqui quanto esse aqui. O camarada pode sofrer uma lesão venosa ou uma lesão arterial. Tá? Então a pessoa fala assim, a pessoa sofreu uma hemorragia. Geralmente só fala o quê? Quando o sangue está saindo em jato. Aí é mais grave. Por quê? Por que é mais grave? Quando está saindo em jato. Por quê? Por quê? Que diferença do que aquele, por exemplo. Fulano fez uma lesão, que o termo utilizado é esse. Está babando. O sangue está babando. Se o sangue está babando, o fluxo é mais o quê? Que está saindo ali? Lento. É uma lesão o quê? Arterial ou venosa? Venosa. Agora, se é em jato, é o quê? Arterial. Os danos são parecidos. A única diferença é que o arterial vai ser mais rápido do que o venoso. Porém, se você não fizer a contenção também do venoso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Choque. São cobranças. Cobranças de nada mais. São cobranças. Tenha fé. Deixa eu fechar essa bagaça aqui. A luna é a imagem do cão, rapaz. Espírito sem luz. A luna é um ser na treva. Ser na escuridão. Moleque. Tá, então eu vou mostrar aqui rapidinho pra gente seguir o nosso fluxo. Sintomas, sinais e sintomas. O que é sinal, o que é sintoma? Já que vocês estão no estágio, eu vou explorar vocês. Quero que vocês sejam profissionais exemplares. O que é sinal, o que é sintoma? Já deve ter caído em alguma prova que vocês fizeram. Já deve ter caído em alguma prova que vocês fizeram. Diferencie sinais de sintomas. É o que o animal relata. Às vezes o animal não relata merda nenhuma. Aí você diz que ele não tem nada. Porque você tem que acreditar no que ele fala, né? Eu não estou sentindo nada. Aí tu vê a pressão do animal, a pressão tá lá no pico. Estou sentindo nada. Entendeu? Tu tá vendo que ele já tá cianótico. Não estou sentindo nada. Aí morre, filha da mãe. Morre logo. Entendeu? Por quê? Quando a pessoa está apresentando isso daí, tá? Qual é a primeira característica que você tem que fazer com esse animal? Que ele está fazendo um choque. Que não é um choque associado a extravasamento de sangue, e sim por retenção. Maneiro. O que você tem que fazer com a extremidade dele? Elevar. Né? Por isso que a pessoa pega o camarada, ele tá hipotenso. Aí tu pega ele, levanta ele assim, inclina ele, para facilitar o retorno venoso. Porque ele já, com certeza já apagou, não tem como ele fazer dorsiflexão. Beleza? Então, sintoma, pressão arterial sistólica inferior a 90. Tá? Então, muitas das vezes a pessoa que apresenta uma pressão assim, 9 por 6, mas é fisiológico dela. Por quê? A frequência cardíaca dela já é baixa. Se a frequência cardíaca já é baixa, a pressão dela vai estar o quê? Mais baixa. Frequência cardíaca de repouso elevada em razão da estimulação simpática e aumento do nível sanguíneo. Tá ali. De quê? Epinefrina e norepinefrina. Tá? Então, se está associando ali, estimulação simpática. Então, vocês não esquecem nunca mais isso. Se é estimulação simpática, tá gerando mais o quê? O que está liberando mais? Só mudou a palavra ali, mas é a mesma coisa. Quando fala de epinefrina e norepinefrina, é a mesma coisa do que o quê? Tu ia falar, mas parou. Tu falou para dentro. Adrenalina e a norepinefrina é o quê? Noradrenalina. Tá? Que a literatura, teoricamente, fala assim, para preparar o sistema para luta e fuga. É só para isso? O que vai acontecer quando você libera aquilo ali? Tudo aquilo que eu comentei agora há pouco vai aumentar o fluxo de sangue, vai gerar vasodilatação, vai aumentar o trabalho renal, o rim vai trabalhar mais, você vai ter sede, você vai tendo todo esse processo.
por conta disso. Pulso fraco, porém rápido. Já deu para você consegue entender? O que é fraco, mas rápido? Porque quando a pessoa vai perdendo os sinais, o que acontece com a frequência? É justamente isso. Ela vai fazendo o quê? Ela aumenta, porém você vai perdendo ela. Por que ela aumenta, mas você vai perdendo ela? Por que você vai perdendo ela? Todo mundo sabe. Todo mundo aqui sabe. Porque se ele aumentou muito e você está perdendo o pulso, o que está acontecendo com o fluxo de sangue? Porque o coração está trabalhando muito, porque está chegando o quê? A quantidade de sangue que está chegando nele é o quê? É muito ou é pouco? É muito pouco. Aí por isso que ele começa a fazer o quê? E ele vai sumindo, porque aquele processo que você sente na parede do vaso, você não sente mais. Mas o coração está o quê? Isso é perigosíssimo. Tá? Que ele está rápido, porém ele está o quê? Fraquinho, você não consegue pegar. Você ainda vai conseguir pegar um pouquinho aonde? Tá vendo? Vocês estão, rapaz, vocês são os melhores. Vocês estão essenciais. Vai pegar no carotídeo. Aí o animal vai querer pegar lá no pé de osso. Aí vai chegar lá no pé de osso, vai ter pulso. Aí vai falar assim, o cara morreu. Por isso que a pessoa, quando a pessoa faz, vai diminuindo os sinais vitais, você vai ver pulso aonde? Aqui. Olha aqui, não tem, não tô sentindo, tá muito. Aí tu vai aqui, não, tá? Legal. Beleza? Pele fria, pálida e úmida. Por que a pele tá fria? Maneiro. Dúvida? Tu leu embaixo ali? Lê ali embaixo. Me explica aquilo ali embaixo. E pela estimulação simpática de quê? Da transpiração. Por que tem que a pessoa começa a transpirar? Oi? 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 Tá fazendo o quê? Sudorese. Tá certa a resposta. A resposta dele tá correta. Porque é uma ação de quem? Que eu já mostrei para você, tá ali nessa? Não, tá na outra. Da norepinefrina e da o quê? Epinefrina. Porque dilata o vaso, automaticamente, quando você respira, você lembra que o sistema respiratório, o ar tem que chegar lá no pulmão, o quê? E não tem a pelinha? Qual é o nome desse pelo aqui? O pelo do nariz. Qual é o nome do pelo do nariz? Hã? Qual é o nome do pelo do nariz? Vibriça. A vibriça faz o quê? Com ar? Filtra. Né? Aí aqui dentro é a cavidade, né? Tem as célulazinhas, mucosa. Então é rico em quê? Mucosa. Se tem mucosa, ela é o quê? Ela é seca ou é úmida? Úmida. Aí juntou com aquilo que você filtrou, juntou, aí para ali aquele negocinho que já formou o quê? A meleca, mas não é isso. Filtrou, beleza? E a área é muito aquecida, por conta da vascularização. Então o processo de adequação do ar é o quê? Vibriça, muco e sangue. Quer dizer o quê? A vibriça faz o quê? Filtrar. A mucosa faz o quê? Umedecer e aquece. Entendeu? Por isso que tem que ser isso. Por isso que muitas das vezes você vê um paciente, você está tratando ele, fazendo uma atividade com aquele animal. Olha a dica.
e o animal está respirando muito pela boca, aí você vai olhar, caraca, a saturação desse animal está baixa. Por quê? Por que a saturação desse animal está baixa? Se você não me responder, eu vou embora. Porque o ar não está chegando o quê no pulmão? Adequado. O nome disso é... Vocês nunca ouviram falar disso? Pelo amor de Deus. Processo de adequação do ar, que é extremamente importante para que aconteça a troca gasosa. Filtragem de merda. Beleza? Quando você faz a respiração bioral, o ar chega lá filtrado e aquecido? Chega? Não. Aí você faz mais o quê? Você vai ficar mais tempo ainda fazendo essa respiração. E o que vai acontecer com a sua saturação? Ela vai fazer o que ainda mais? Ela vai cair ainda mais. Mas eu estou respirando, meu filho, você está respirando errado, animal. Você está respirando errado. Relaxa. Puxa pela nareba. Aí você solta assim por onde? Pela boca. Mas para de puxar pela goela e puxa pela nareba. E quando você solta pela boca, você acelera o processo de expiração. E a capacidade de você captar mais oxigênio é maior. Daqui a pouco você começa a fazer o quê? A estabilizar. Por isso que quando você estiver fazendo atividade com o seu paciente, você tem que mandar ele controlar a respiração. Maneira de respiração. Para ele não fadigar mais rápido. Tudo bem? Então volta lá. O que está escrito aqui? Agora você já sabe o que é. Está cortado, mas dá para ler. Hã? Inspeção, fala. Hã? Porque é uma resposta fisiológica para você trocar, oxigenar a parte externa. Porque se você não está vascularizando, ela está oxigenando. Aí o que acontece quando você transpira? O que acontece com os poros? Aí o que acontece com a estrutura, com o seu corpo? Ele faz o quê? Não. Você entra na geladeira, o ar-condicionado faz o quê com o nosso corpo? Ele resfria. Entendeu? Olha lá, na inspeção. Parâmetros que devem ser analisados durante a inspeção. Ó, já ouviram falar isso aqui? Já ouviram falar isso aqui? Ou, o que quer dizer isso? Está escrito ali. Mas você já vai olhar assim, caraca, eu já vi várias pessoas na rua apresentando isso. Que é um aumento na região da veia. Se você falar de novo que é artéria, eu vou ficar aqui perto de tu. Vai tomar um cascudo. Da veia o quê? Jugular. Entendeu? Aquela veia quando você vai lá no banheiro comer uma farofa, aí você faz, ela fica desse tamanho, você fica cantando uma música, só um refrão. O que você está fazendo naquele momento ali? Que é perigoso. O que você está fazendo? Famosa manobra de quê? Eu já falei, você falou. Valsalva. Tá? E quando você faz manobra de valsalva, você aumenta a pressão. Isso pode fazer com que a estrutura faça o quê? O que pode acontecer? Ela pode vir a romper por conta disso, tá? Então, que você... Geralmente acontece muito na região abdominal, mas geralmente acontece com a gente nessa região, e nessa região que a pessoa apresenta essa alteração, é mais fácil de você tratar. E as consequências para ela é menor, tá? Do que na região abdominal. Na região abdominal a pessoa pode acumular líquido também, e pode confundir também com uma êxtase. Já viu pessoas com a barriga... Não é o caso nosso, assim, das pessoas que gostam de tomar um biricutico e tal, mas a pessoa que não tem aquela silhueta legal, ela fica toda redonda, não é tórax em tonel, é a bagaça toda. Vamos dizer ascite, já ouviram falar? Ascite, porque ela está acumulando muito líquido ali. Tá? Importante observar o paciente apresentar esse oturgência jugular, que caracteriza pelo aumento do enchimento venoso da região jugular.
Se ele está aumentando essa capacidade, o aumento venoso na jugular, olha que legal. Tá? Não é fluxo de retorno? Sim ou não? Não é fluxo de retorno? Isso significa onde é que está o problema em relação a isso. Aí vocês vão ter que me dizer. Hein? Ó, esse achado clínico pode indicar um aumento da pressão venosa associado a uma insuficiência cardíaca congestiva. Nesse caso aí, essa ICC é em qual lado do coração? Para vocês ficarem espertos. Para vocês ficarem espertos. A veia jugular, ela vai formar uma veia que está mais baixa. Lembra que eu falei? Que a veia que está mais baixa é tributária da jugular. Que vai direto para o coração. Qual é o nome dela? Todo mundo que sabe. Não sacode a cabeça aqui não, que sabe. Você tem uma embaixo do coração e uma em cima. Tá vendo como é que sabe? Todo mundo sabe. Entendeu? Então tá associando o quê? Aumentou a pressão, o fluxo diminui e vai gerar uma insuficiência cardíaca congestiva associada ao ventrículo, que é o átrio direito, e associando automaticamente o ventrículo direito. Correto? O ventrículo direito manda sangue para onde? O ventrículo direito manda sangue para onde? Para os pulmões. Não é isso? Isso significa que o que vai acontecer com o fluxo de sangue daquele animal? Ele vai se manter? O débito cardíaco dele vai se manter ou vai cair? Hã? Vai cair, né? O débito cardíaco vai diminuir porque está havendo uma diminuição de fluxo, tá? E se ele não tratar isso, tá? Ele pode vir a fazer uma insuficiência cardíaca, tá? Isso significa... Aí, olha lá, vamos ver se vocês vão raciocinar comigo, que vocês têm que raciocinar comigo. Tudo bem? Automaticamente o fluxo está diminuído. O que vai acontecer com a frequência cardíaca? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai aumentar. Porque o sangue vai ter que bombear aquele pouco de sangue que está chegando... O coração vai ter que bombear aquele pouco de sangue para suprir a necessidade do sistema. Tem que beber água. Eu não trouxe minha água. Que a minha esposa me encheu o saco quando saí de casa hoje. Aí eu larguei a porra toda e meti o pé. Vai. Estão falando ali na êxtase, né? Tá? Já falou o que é. Tá repetindo aqui a distensão das veias jugulares na região cervical, indicando acúmulo de sangue e tal. Aí esse estagnação de sangue sob alta pressão, enquanto a turgência jugular é o enchimento aumentado. Então, ele vai ter sempre o quê? Um ou o outro. Não, ele vai ter sempre o quê? Os dois. Por quê? Se aumentou o fluxo, vai aumentar a pressão. Tudo bem? Se aumentou o fluxo, vai aumentar a pressão. Então, ele vai ter, geralmente, ele vai ter os dois. E está dizendo ali por que vai fazer. Sinal clínico, condições como insuficiência cardíaca, tamponamento cardíaco ou outras alterações da pressão venosa. Pergunta? Nenhuma pergunta? Olha que legal. Já viram isso em alguém? Claro que já. Vou apagar a luz, está muito claro. Nunca viu? Nunca viu? Luz. Melhorou? Nunca viram? Vai apresentar esse abaulamentozinho aqui, ó, por conta do aumento, tá, do ventrículo. O ventrículo ele vai dilatar. Por que ele vai dilatar? Porque ele é um músculo. E ele só vai dilatar se ele estiver apresentando já, a princípio, uma insuficiência cardíaca. Tá? Então, quando ele
começa a acumular, aí você vai olhar na região torácica, tá? Uma elevação. Aí você vai falar, caraca, mas vai elevar o tórax? Vai. Ele vai fazer uma depressão de um lado e vai aumentar do outro, tá? Você vai ver isso muito em hospital. Se você vê alguém na rua com essa alteração aqui, não é associado à patologia. Está associado à formação do tórax, tá? Que existe lá o tórax em peito de pombo. Já ouviram falar? Tá? Então aí é diferente desse caso aí. Beleza? Olha lá a imagem. Tá meio claro aqui, não dá para você ver, mas aqui dá para ver uma elevação aqui, ó. Tá vendo? Tem um buraco aqui, aqui ela faz isso. Isso é mais visível em quem? É mais visível em quem isso daí? Criança. Patologia mais comum para criança. Tudo bem? Ictocordes. Vou falar disso também. Tá? Na região que você vai identificar na linha da hemiclavicular, no quinto espaço, dependendo do biotipo. Dependendo do biotipo. Se é longilíneo, se é brevilíneo ou se é normolíneo. Tá? Se o cara for muito grande, aí você observa isso mais embaixo, se ele não tiver alteração. Se ele for muito baixinho, aí você observa mais em cima. Isso chama-se ictocordes. Tudo bem? Tudo bem até aí? Olha lá a imagem. Imagem legal, né? Dá para você identificar isso aí com... Tá vendo o coração? Tá vendo a silhueta do coração? Consegue identificar? Valeu, vai com Deus. Consegue identificar aqui? Olha aqui que legal. Tá vendo aqui? Ó. Significa que ele vai identificar essa elevação aqui. Tá? Aí você vê aqui no espaço costofrênico dele uma diferença. Vocês já viram essas imagens que vocês têm que analisar lá no estágio de vocês? Contar as estruturas para saber. Já viram tudo isso? Estão aprendendo? Estão estudando? Vocês têm que estudar. Tá? Geralmente lá não vai mostrar isso. Vocês vão ter que estudar isso em casa. Tá? Por exemplo, o que você olha aqui, ó? Só para ver se vocês estão... O que seria isso aqui? Isso. Seria. Hã? Isso aqui. Hã? Aqui as costelas e aqui o quê? Os. Isso aqui. Entre as costelas. Os espaços intercostais. Aí dá para ver o espaço ali costofrênico, o cardiofrênico. Oi? Tá vendo aqui? Seria isso aqui. O que você acha que é aquilo ali? Se tá preto é o quê? Se não tiver aula de imagem ainda não? Se tá escurinho é o quê? O que tem aqui dentro? Hã? Ah. Então, se tá preto é o quê? O que é isso aqui? Ah, aonde? O estômago. Muitas vezes o cara olha, você tá com um buraco lá no teu negócio, tu vai morrer. É o estômago do cara, que você tá vendo ali. Maneiro, né? Vamos mais uma imagem legal. Olha lá que legal. Esse daí já é uma pessoa maior, tá vendo? Aí já não caracteriza o aumento. Caracteriza que essa pessoa aqui, tá? É uma pessoa mais o quê? Mais alta. E ali tem um coração em gota. Você pode chamar assim, coração em gota. Fala. Você pode caracterizar isso aí uma cardiomegalia. Esse aqui também. Cardiomegalia. Porque aí não é
quando você fala cardiomegalia, não é alteração, vamos dizer assim, associada à doença. Porque aí você pode chamar ela de esplenomegalia. Olha lá o que eu falei agora que eu com ele. É isso daqui que você vai. Geralmente é o que você, às vezes você coloca, muitas das vezes a pessoa fala, a gente coloca para identificar os ruídos, tá? Que nós chamamos também de quê? Quando você observa a olho nu, e você também tem que fazer a avaliação associada à palpação em relação a isso, tá? Que é o que quer dizer que tu corre? Pulsação do ápice do coração, que você vê, identifica ela com maior nitidez. Ó, indivíduo médio-lino, breve-lino, tá? Normal você vê aonde? No quinto espaço. O breve-lino desloca de cerca de 2 centímetros para fora, acima do quarto espaço intercostal. Por quê? Ele vai fazer o quê? Se ele é menor, o tórax diminui, então ele sobe. Se ele é maior, o tórax aumenta e você vai identificar isso onde? Mais baixo. Por isso que quando fala na associação da via de regra, aí você não leva muito em consideração. Beleza? Olha lá o longilíneo, onde você já consegue identificar ele, no sexto espaço. Então é fácil você associar isso. Para cima, quanto menor, mais alto você vai identificar esse somzinho aí. Aí você também palpa, que você vai fazer a palpação e você vai, igual tem a imagem aí que eu vou mostrar, ó, onde você identifica o espaço, tudo direitinho, tá? Ali fazendo a palpação para identificar. Vocês já ouviram falar em ginecomastia? Já ouviram falar? Então, a pessoa que apresenta ginecomastia, esse ictocórdio aí, ele fica mais difícil de você identificar. Entendeu? Porque tem tecido gorduroso naquela região ali. Hã? A mulher também tem mais dificuldade para identificar, mais fácil de identificar no homem. Mas aí você vai, por exemplo, se você for fazer a palpação, tem que fazer a palpação por baixo da mama. Entendeu? É igual quando faz a ausculta, né? Coloca aqui por baixo. Levanta assim. Tá? Ali o posicionamento do coração dá para você identificar onde é que está localizado cada um desses. Tranquilo até aí? Pergunta? Nenhuma? Então lá na ponta, normolíneo. No meio, seria qual? Lá na ponta é o normolíneo, aqui é o quê? É o longilíneo e aqui? O brevilíneo. Tudo bem? Brevilíneo. Baixinho. Aí não continua falando disso daí, mas já deu. Já falamos de todos os espaços onde você escuta. E detalhe, mais uma questão da prova. Tá vendo? Já foram quantas? Já foram 3. Mais uma questão da prova para vocês aí. Entenderam? Que está associando, que nós já falamos dos espaços, né? Onde você faz a escuta, aqueles espaços que a gente já falou já um monte de vezes. Então, vai estar na nossa prova lá. Beleza? Estímulo para external esquerda pode ocorrer em várias situações, incluindo hipertrofia ventricular à esquerda. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Ele pode fazer uma hipertrofia fisiológica que está associado ao aumento da pressão, correto? Sim ou não? Se o camarada é hipertenso, o que vai acontecer com o ventrículo esquerdo dele?
Ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar? Ele vai fazer uma hipertrofia, porém ele vai aumentar, mas ele vai crescer para onde? Para cá é para fora, para cá é para dentro. Ele vai crescer para onde? Para dentro. Isso vai fazer com que ele diminua o espaço, que é a famosa luz, tá? E caracteriza aumento também de contração. Ele vai contrair mais, até não ter mais nada para ele bombear, ele vinha morrer. Tá vendo? Ali, ó, esquerdo, como a hipertensão arterial ou a estenose aórtica, tá? Aí já é uma outra história. O que é uma estenose? O que é uma estenose aórtica? O que acontece com a artéria aórtica? Que é justamente na artéria aorta ascendente. Você lembra que eu mostrei a imagem agora há pouco? O que acontece? O que é uma estenose? O vaso está assim. Ele estenosou. Ele fez um estreitamento. Aí o que vai acontecer com o fluxo de sangue? Vai diminuir. E o que vai acontecer com a pressão? E ele vai ter que gerar mais pressão. Ele vai ter que contrair mais. Então ele vai ter que aumentar o volume dele. Beleza? Aí vai fazer com que essa estrutura também anteriorize um pouquinho mais. Por isso é tudo numa avaliação básica, tá, cara? Você faz tanto na inspeção e para confirmar você vai fazer o quê? Vai palpar, para ver se você consegue identificar. Dilatamento ventricular esquerdo, a dilatação do ventrículo esquerdo, como uma insuficiência cardíaca congestiva, pode causar um aumento do tamanho do coração e, consequentemente, uma impulsão paraesternal. Tudo vai gerar isso. Primeiro que você tem pressão interna. Segundo, porque o volume aumenta. Se ele aumentou, olha como é que funciona a fisiologia disso. Se o volume aumentou, o tamanho do coração, automaticamente ele vai gerar uma pressão maior lá dentro. Tudo bem? Aí ele vai fazer o quê? A própria pressão negativa que está lá dentro vai empurrar ele para fora. E o que para ele ganhar esse espaço, ele vai fazer o quê? Os espaços intercostais, eles vão diminuir, fazendo com que ele suba, que ele venha para fora. Tudo bem? Então isso aí é cardiomiopatia hipertrófica. Nesta condição, há um aumento anormal da massa muscular do ventrículo esquerdo, levando a ictus corde deslocado, que ele vai mudar o posicionamento. Tudo por causa de um som. Tudo por causa de um som que você vai identificar. Tudo falando do famoso ictus corde. Vocês, no paciente, vocês estão fazendo ausculta? Alguém fez ausculta em algum paciente? Não? Paciente que relatou alguma história na família de alguma cardiopatia, vocês avaliaram? Nenhum? Paciente idoso? Nenhum? Nenhum? Hã? Maneiro. Assinou já um pé na cova. Um pezinho na cova. Vocês aqui são obrigados a assinar a ficha? Porque o supervisor não vai sozinho pro buraco, não. Ele leva você com ele. Apesar de que o pepino maior é para ele, né? Porque ele viu que estava errado, ele aceitou. Anomalia congênita. Certas anomalias cardíacas congênitas, como defeitos septais. Já ouviram falar nisso? Vocês nunca ouviram falar nisso? Vocês estiveram lá na anatomia. Sistema cardiovascular, correto? Eu não sei se ela é dada junto com a primeira anatomia, é isso? Ou tem a específica de cardio? Tem a anatomia e depois tem cardio aplicada? Não, você tem a primeira anatomia, que a primeira anatomia é tudão, né? Aí você fala da cardio, fala de neuro, não é isso? Depois vocês têm outra cardio. Não, maneiro. Só essa agora. Então, quando fala nisso daí, nessa anomalia congênita, o que quer dizer
anomalias congênitas. O que quer dizer anomalia congênita? O coração, tá? Ele é o primeiro sistema a se formar. O coração, tá? Ele é a primeira estrutura do primeiro sistema a se formar. Por exemplo, o nenenzinho, fulano descobriu que está grávida. Aí ela vai fazer lá o examezinho lá do banheiro lá, sei lá, como é que é o nome? De farmácia. Deu positivo. O que ela tem que fazer? Ficar feliz da vida e montar um enxoval? O que ela tem que fazer? Procurar o médico. Tá? Por quê? O médico vai fazer o exame dela. A primeira coisa que o médico vai fazer vai ser o quê? Colher o quê? Sangue. Pra quê? Maneiro. Pra quê? Deu coceira na minha barba. Pra quê? Pra ver o nível, principalmente de quê do sangue? Hã? Ferro. Tá? Nível de ferro. Por quê? Por quê? Tiveram neuro, né? Por quê? Por conta do fechamento do tubo neural. Beleza? Porque se o tubo neural não fecha, que isso acontece na terceira semana de gestação, ele vai apresentar as doenças associadas ao sistema nervoso. Seria qual? Anencefalia, hidrocefalia, espinha bífida oculta, espinha bífida cística, meningoncele, mielomeningoncele, mieloesquise. Tá? Isso tudo é evitado através de um examezinho. E também o sistema circulatório, o coração também passa por esse processo de formação. Então ele já está na segunda semana de gestação, você já tem o coração primitivo. O que é o coração primitivo? Nada mais é do que um vaso. O coração é um vaso que se modifica ao longo do tempo, igual o estômago. Tá? E quando ele evolui, tá? Na formação dele, na transformação embrionária, que ele vai deixar de ser um coração embrionário para ser um coração propriamente dito, ele começa a apresentar as suas diferenciações. Seriam essas diferenciações? Porque por ele ser um vaso, ele não tem cavidades, ele não tem divisão. O sangue que circula nele é um sangue único, tá? Porque a filtragem do sangue é feita pela mamãe, através da placenta, beleza? Então, tá através lá do cordão umbilical, tá? Aí ele vai evoluindo e vai formando os septos, tá? Que vai dividir os ventrículos. Isso não acontece, aí ele vai apresentar ali, ó. Por exemplo, tetralogia de Fallot. O que seria tetralogia de Fallot? Tetra quer dizer o quê? 4. As 4 cavidades do coração, elas estão fazendo o quê? Estão se comunicando. Beleza? Isso significa que ele vai apresentar uma diminuição na vascularização. Tá? O neném vai apresentar cianose, vai perder peso, não vai conseguir mamar. E ele pode apresentar também a persistência do canal arterial, porque, ó, aqui em cima você tem o tronco pulmonar, aqui em cima a artéria aorta, o arco da artéria aorta. Entre uma estrutura e a outra tem um canal, tá? Esse se chama de canal aórtico. Então esse canal se comunica com o tronco pulmonar e a artéria aórtica. O sangue que está transitando pelo tronco pulmonar, rico em CO2. Tudo bem? E a artéria aórtica, rico em quê? Tronco pulmonar, rico em CO2, que está levando sangue para o pulmão. E o da artéria aórtica, rico em quê? O2, que está levando para o sistema. Então, se esse canal persistir, tá? O sangue vai misturar. Isso vai fazer com que a pessoa apresente alguma deficiência, vai apresentar uma deficiência cardíaca, tá? E vai apresentar tudo aquilo que nós falamos agora há pouco. Vai apresentar sudorese, vai apresentar cianose, vai apresentar perda de força, tá? O neném não vai conseguir mamar e assim sucessivamente, tá? Então ele pode fazer também a comunicação interatrial, tá? Que a gente chama de CIA. CIA quer dizer o quê? Comunicação interatrial.
Beleza? O sangue está fazendo o quê? A mesma coisa. O sangue está misturando. E ele pode fazer também a comunicação interventricular. Tudo isso está associado à alteração lá do da má formação do coração desse cidadão. Por isso que ela está falando ali, ó, anomalias congênitas, tá? Defeitos septais, que está do septo atrioventricular e do septo, interventricular e do interatrial. Por isso que ele está falando dessas alterações septais ali. Beleza? Entenderam isso? Fácil, né? Fácil. Por exemplo, você pega uma pessoa na família que você tem, ganhou neném há pouco tempo. Aí você vê que essa criança está com dificuldade para sugar, mamar. Ela não está mamando. Por que ela não está mamando? Aí você olha lá no dedinho, na úncula dela, está azulada. Se está azulada, ela está apresentando o quê? Na extremidade. Qual o nome que dá para isso? Todo mundo aqui sabe. Qual o nome que dá para isso? Cianose. O que é a cianose? Coloração azulada na extremidade, tá? Aí você vai ver o nenenzinho, ele tem um defeito de má formação congênita do coração. Ele pode estar apresentando uma comunicação interatrial ou uma comunicação o quê? Interventricular. Ou uma persistência do canal aórtico. Aí faz uma cirurgia rapidinho, não é cirurgia aberta. Se for o canal, estenose o canal. Se for no septo, faz uma cirurgia para suturar. Também aquilo ali já é mais complicado, mas também não é abrir na bagaça toda. Tudo bem? Tá acabando já. Pera, vocês ficam muito ansiosos para ir embora. Isso aí, ó. Lembrando, não pode esquecer isso aí. Tá na prova. Beleza? Por exemplo, para você citar, digamos assim, as regiões onde vocês fazem auscultos, foco da ausculta cardíaca. Tudo bem? Isso aí vocês já viram, não vou repetir. Tá tudo aí para vocês. Tudo bem? Todo mundo assinou isso aqui? Todo mundo assinou? Então tá tranquilo, estão liberados, vão na fé. Vai trabalhar, isso aí tá